1 Pedro, capítulo 2. Na Bíblia Ave Maria, que está na página 1543. O título da minha Bíblia é Cristo, Pedra Angular. E a palavra do Senhor, ela diz assim. Todos acharam? Acharam? Amém. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: achegai-vos a Ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornei-vos materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, lê-se nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem nela puser sua confiança não será confundido. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Versículo 8: nela tropeçam porque não obedecem à palavra, e realmente era tal o seu destino. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou a vossa luz maravilhosa. Vós que outrora não éreis seu povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia. Palavra do Senhor. Dê um beijo na palavra de Deus e aplaude a ela. Irmãos, a palavra que nós lemos é escrita por São Pedro, o primeiro Papa da Igreja. E ao Papa, então, está escrevendo, ele foi o primeiro Papa, então no caso hoje nós temos o sucessor de Pedro, que é o Papa Francisco. Mas, irmãos, essa carta, ela foi escrita provavelmente no ano 64 depois de Cristo. Mas essa carta, ela é escrita com um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo dessa carta é chegar ao encontro de todas as pessoas que estavam dispersas, por todas as pessoas peregrinas, por todos os estrangeiros que estavam na região da Ásia. Então, quando nós pegamos desde o capítulo 1, São Pedro está se dirigindo às pessoas que estão ali no Ponto, na Ásia, na Frígia, na Panfilha, em todas aquelas regiões de pessoas essas que são estrangeiras. Mas estrangeiras por quê? Por dois pontos. Em primeiro ponto, por conta de realidade de trabalho. Diante de uma realidade daquela época, que era muito difícil o trabalho, então muitas pessoas saíam da sua terra, saíam da sua pátria, a fim de alcançar, no caso, um trabalho para o sustento de sua família. Mas em outro ponto também existe, que é a realidade religiosa. Muitos cristãos, eles saíam também da sua pátria, saíam também da realidade do convívio da sua família, a fim de que saírem de uma realidade de perseguição religiosa. Porque naquela época, é bem verdade, e nós temos várias realidades históricas que demonstram tal fato, a realidade de uma grande perseguição aos cristãos, sendo que essa carta, que no caso foi escrita por volta do ano 64, ela está inserida especialmente no governo de Nero, que foi o governo que mais, Nero que foi o que mais perseguiu a igreja nascente, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas irmãos, diante da realidade
diante da realidade de São Pedro, que diante da sua visão pontifícia, diante da sua visão de pastor, não quer apenas levar a sua mensagem a um povo específico, ao povo judeu, ou talvez ao povo pagão, mas querendo atender a todos os cristãos, todos aqueles que estão vivendo uma realidade de perseguição, ou uma realidade então, de sair da sua terra, sair da sua pátria, a fim de tentar um sustento para a sua família. São Pedro então leva a mensagem para todos os cristãos, a fim de que todos os cristãos, aqueles que são perseguidos, aqueles que estão sendo muitas vezes acuados na sua fé, diante de uma realidade religiosa naquela época, que oprimia, o que levava os homens e as mulheres a abandonarem a sua fé, a deixarem de lado a sua crença, a se revoltarem contra a igreja, a abandonarem a crença na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então São Pedro, diante de todo o cenário de que ele fala na sua carta, existem alguns pontos característicos da sua mensagem, e a sua mensagem tem como característica assim: olha, se na região onde vocês estão, em toda a Ásia, existem pessoas peregrinas, pessoas estrangeiras, pessoas essas que estão buscando, no caso, um trabalho, mas a partir da realidade de viverem ali, da busca do trabalho, elas que foram encontradas pelo Evangelho, elas não saíram das suas terras a fim de encontrarem o Senhor, não, mas a partir do momento que elas saíram da sua terra, a fim de, no caso, encontrarem trabalho, elas foram alcançadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, elas foram alcançadas pela palavra de Deus. Então, diante dessa realidade, de que elas foram alcançadas pela palavra de Deus, também a essas pessoas é dirigida a mensagem de Cristo Jesus. Mas diante do cenário daquela época, diante do acuamento da fé, diante das perseguições religiosas, diante do cenário, diante de tantos pagãos que viviam naquela época, ridicularizando a fé dos cristãos, levando os cristãos a abandonar a sua fé, a aderirem a coisas religiosas que não eram de Deus, a aderirem falsas religiões, a aderirem falsas práticas pagãs que não convinham a um bom cristão. Mas diante desse cenário, então o que São Pedro ele faz? Ele, com uma visão de pastor, ele quer congregar todo o povo, ele quer reunir todo o povo, ele quer levar todo o povo a viver não uma igreja isolada, não como uma realidade isolada, cada um vivendo no seu individualismo a sua fé, porque a fé ela não é individual, a fé é da igreja, e essa fé que quando nós fazemos, no caso a renovação do batismo, nós sempre dizemos e sinceramente nós a professamos. E diante dessa realidade da fé universal, isso significa a palavra católica, que vem de católicos, que significa no grego universal. E diante dessa fé universal, São Pedro ele faz uma exigência de que todas as pessoas que são peregrinas, que estão estrangeiras na terra, elas possam, no caso, viverem juntas como os cristãos, vivendo com uma realidade de igreja, não vivendo cada um no seu isolado, vivendo cada um a sua fé, do seu modo de pensar, daquilo que, não, eu vivo a minha fé, eu rezo na minha casa, eu faço isso na minha casa, não, você sabe, né, porque Deus me vê, e o importante é o que Deus conhece meu coração, não, mas São Pedro trazendo todos os homens, todas as mulheres a se unirem para viverem uma realidade de igreja. E o que é igreja? Igreja é a realidade de união, de unificar, de estarem juntos em uma só fé, em um só batismo, tendo em mente a realidade de um só Deus, Mas diante dessa mensagem de uni-los, é com um propósito, para que todos pudessem viver a realidade de uma só fé.
Porque o cenário é qual? As pessoas constantemente tentando influenciar as outras a viverem uma fé relaxada. E o que é uma fé relaxada? A viver uma fé de qualquer jeito. Tudo pode, tudo é permitido, nada é problemático, tudo, todas as religiões são de Deus, o importante é ser feliz, não importa aquilo que eu faça com o meu corpo, não importa aquilo que eu faço com os outros, não importa se eu vou me aderir às realidades que o mundo tem aderido, tem ensinado, não importa se eu me abrir às condutas que as novelas, que as redes sociais e que aquilo que o mundo tem ensinado constantemente e que muitas vezes nós, como homens e mulheres de Deus, temos nos comportado como se nós não fôssemos de Deus. Mas esse é o objetivo de unir a igreja, porque unindo a igreja, fazendo a igreja estar junto, é a oportunidade de ninguém viver uma fé isolada, uma fé da Globo, não. Uma fé da Globo que infelizmente muitos católicos têm se debruçado. Muitas vezes as pessoas têm ficado horas e horas diante das televisões, mas quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor na igreja, nós reclamamos o horário que está demorando, especialmente Vigília Pascal, que é a missa mais demorada que tem na igreja, porque é a missa mais importante do ano. Mas congregar o povo é para que todos vivam uma só fé, para que não se permita a ninguém receber doutrinas isoladas, doutrinas que não pertencem a Cristo, doutrinas que não pertencem à Santa Igreja, doutrinas que não pertencem à economia da salvação de Deus sobre a nossa alma. Mas então, reunindo o povo, São Pedro então começa a sua mensagem. Essa que nós lemos no capítulo 2, dizendo que Cristo é a pedra angular. E dizer pedra angular, para que fique bem na nossa compreensão, o que acontece? Quando, por exemplo, hoje nós fazemos uma construção de uma casa, depois de fazer lá, limpar o terreno, depois de comprar o terreno, limpa o terreno, faz os fundamentos que é o alicerce da casa. Quando se levanta as paredes de uma casa, as paredes, acontece que em todas as quinas de cada canto da parede, o que é que se coloca? Alguém sabe me dizer? Coluna, ou que se chama também pilares. Coluna, pilar é a mesma realidade. Para quê? Para que possa sustentar aquela casa. O sustento da parede e o sustento do telhado está somente por uma realidade: os pilares. Uma casa sem pilar está diante de uma realidade que, depois que finalizar a casa, pode ter duas realidades. A primeira é aparecer as trincas, e a segunda é a casa derrubar. Porque o sustento da parede não está em quantos tijolos ou em quanto cimento você coloca entre os tijolos, mas está nos pilares, está nas colunas da casa. Mas irmãos, antigamente, na época de nosso Senhor Jesus Cristo, não era desse jeito. Os pilares, as colunas, elas são uma construção que pertence ao nosso tempo. Na época, não era pilar, não era coluna, mas havia-se um jeito de fazer a ligação das paredes, e a ligação das paredes se chama pedra angular. A pedra angular não é qualquer pedra, mas é uma pedra escolhida, é uma pedra selecionada pelos construtores. E depois que os construtores acham essa pedra, sendo que essa pedra ela é especial, porque ela é uma pedra dura, muito rígida, ela é comparada a uma rocha. Mas acontece que essa pedra tem como particularidade, pela sua firmeza, pela sua dureza, ao construtor achar essa pedra,
ela é guardada à parte, porque ela é diferente de todas as outras pedras. Porque antigamente as construções não eram tijolos, mas eram pedras. E diante da construção de alguns edifícios, era necessário que houvesse a pedra angular. Sem a pedra angular, depois que, dependendo da altura que se colocava no edifício, ele caía. Mas então, beleza. Quando o construtor achava essa pedra, ele talhava a pedra, a fim daquela pedra ela ser experimentada no talhamento. Se ela resistir ao processo, se ela resistir àquilo que ela vai passar, pelo processo que ela vai passar, ela é a pedra fundamental, a pedra angular, ou no caso, a pedra selecionada a fim de fazer a união daquelas duas paredes. Irmãos, São Pedro, quando ele utiliza desse termo de Cristo que é pedra angular, ele está querendo dizer a realidade de que Cristo, ele é a pedra fundamental para a minha vida e para a sua vida. Está falando que entre uma realidade humana e espiritual, Cristo, ele é a união entre a terra e o céu. Não que o céu alcançou algum favor não que a terra alcançou algum favor do céu, mas é o céu que veio ao encontro da terra, a fim de fazer essa união. Cristo, ou melhor, utilizando de outro termo, Cristo, ele é, no caso, o mediador entre os homens e Deus. Porque, assim como São Pedro ele utilizou do termo da pedra fundamental, da pedra angular, a qual a pedra que faz a ligação das duas paredes, assim também Cristo, ele é a pedra fundamental para a minha vida e para a sua vida, a fim de que eu e você possamos progredir na vontade e no propósito de Deus sobre a nossa vida. Em nenhum outro há salvação, em nenhuma outra prática há refúgio, senão em Cristo Jesus. Então você está querendo dizer que nos santos e na Virgem Maria não existe? De forma alguma. Todas as coisas estão ligadas em Cristo Jesus, porque Cristo é a cabeça, enquanto todos os outros constituem as suas articulações, os seus membros. Então, quando nós falamos da intercessão dos santos, eles intercedem sim. Quando nós falamos da intercessão da Virgem Maria sobre a nossa vida, sendo que, em comparação com a intercessão dos santos, a Virgem Maria está em primeiro lugar em comparação com os santos. Se for colocar em hierarquia, a Virgem Maria está depois de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Mas, em realidade de que Cristo Jesus, ele diz que o seu coração está unido com o coração da sua mãe, e o coração da sua mãe está unido com o seu coração, e assim se constitui um só coração. Então, quando nós pedimos à Virgem Maria, nós estamos pedindo a Jesus, e quando nós estamos pedindo a Jesus, também está conciliado com a Virgem Maria, porque ela nada faz, e ele também nada faz sem a presença dela. Porque Deus, tudo começou pela salvação por ela, e continuará, assim como diz São Luís Maria Grimond de Montfort, continuará também, realizando as suas obras, maravilhas, e distribuindo as suas graças, assim também por ela. Mas irmãos, em Cristo Jesus e nenhuma outra prática, e quando eu digo outra prática, eu me refiro a outras práticas que muitas vezes o mundo tem ensinado. Não existe outro método, não existe outra forma, não existe outro caminho e nem outra doutrina a nós alcançarmos a salvação, senão naquela que já nos foi ensinada. Ensinada por quem? Pelos apóstolos. Transmitida por quem? Pelos bispos da igreja. É nessa fé que eu e você devemos permanecer, esta fé que eu e você, em uma forma muito prática e muito resumida, nós participamos dessa Semana Santa. E a Semana Santa, ela é a forma mais nítida para que eu e você possamos, no caso, experimentar de uma forma mais resumida, em uma semana, tudo aquilo que é obra da salvação de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida.
declarando as verdades de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, declarando aquilo que é bem verdade e que não é causa de questionamento, porque existe uma verdade imutável, existe uma realidade inegável sobre a nossa vida. E que verdade é essa? A verdade que Deus, Ele te ama. Deus, Ele me ama, Deus, Ele ama eu e você. E essa é uma verdade absoluta de Deus sobre a nossa alma. Mas diante da realidade da mensagem de São Pedro, e que eu e você experimentamos nesta Semana Santa, é que Cristo é a pedra angular. Ele deu a vida por mim e por você. Eu repito, existe um preço pela sua vida, existe um valor que foi pago, um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Deus investiu caro na nossa vida. Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou à mercê de uma realidade deplorável do pecado. Deus não deseja que o homem e a mulher se perca e morra no seu pecado. Mas Deus, ao se entregar numa cruz, Ele não quis declarar, irmãos. E quando Ele se entrega na cruz, ou quando Ele ressuscita, Deus, Ele não está declarando para o homem que Ele é poderoso, que Ele é Deus, que Ele é isso, que Ele é aquilo. Não. Mas a declaração de Deus, porque Ele não precisa de declarar nada. Ele já disse em Êxodo capítulo 3, Ele é aquilo que é. Deus não precisa de máscaras, Deus não precisa de utilizar de nada para dizer quem Ele é, porque Ele é aquilo que é e basta. Deus, Ele não precisa de utilizar de máscaras, de fingimento para a nossa vida, mas Deus deseja a minha e a sua conversão, que eu e você não apenas vivemos uma experiência talvez de Semana Santa, ou de uma realidade de Santa Missa, que é a atualização do Calvário, ou que eu e você, ao ouvir a mensagem de que Cristo, Ele é a pedra angular, Cristo Ele é a pedra fundamental para a minha vida e sobre a sua vida, que eu e você voltemos para a nossa casa como se nada tivesse feito diferença. Mas é necessário que eu e você façamos uma experiência com aquele que deu a vida por mim e por você. É necessário, e isso é o desejo dele para nós, que eu e você não apenas olhemos de longe aquilo que ele realiza, que eu e você não olhemos para a cruz, para o crucificado, e olhemos para ele e tudo normal, beleza, ele deu a vida, ele foi crucificado há 2000 anos atrás, e tudo certo, tudo normal. Nós não podemos olhar para a cruz e nos acostumarmos com ela, como se fosse algo normal, como se fosse algo rotineiro da vida, como se fosse algo tão balelo, tão normal, que fosse algo tão insignificante que nós não nos colocássemos em verdadeira contemplação desse mistério, de que um Deus deu a vida por mim e por você na cruz, pela minha salvação e pela sua salvação, para nos resgatar de todas as obras que o mundo tem ensinado, para nos resgatar de tudo aquilo que minava a nossa vida, aquilo que era sinal de morte sobre a nossa vida, aquilo que era obra de Satanás sobre a nossa história, aquilo que talvez poderia ser um ponto final sobre a nossa vida, o pecado que era o mal, o grande mal sobre a vida do homem, o pecado que era sinal de morte sobre a vida do homem, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. E todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo.
João capítulo 8, versículo 32. Cristo deu a vida para nos libertar de uma vez por todas, de todas as obras de Satanás, de todos os pecados que nos escravizava, de todo adultério, orgia, calúnia, inveja, maledicência, ciúmes, tudo aquilo que não é de Deus, toda obra infrutífera, tudo aquilo que não é de Deus. Cristo, de uma vez por todas, deu a vida dele numa cruz, para a minha salvação e para a sua salvação, para nos libertar de tudo aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos levava a viver uma vida de escuridão, a uma vida sem propósito, sem norte, sem visão, uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida a qual muitas vezes nós podemos colocar a cabeça no travesseiro e pensar: para que eu nasci? Para que eu existo? É só para sofrer? É só para viver essas realidades que eu tenho vivido? Irmão, irmã, em Cristo Jesus está a resposta. Em Cristo Jesus está a resposta para todos os questionamentos sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque é Ele que é a pedra angular, a pedra fundamental, é Ele que é o motivo da minha e da sua existência. Se existe um porquê eu e você nascemos, é por causa dele. Se existe o para que você nasceu, o para que você existe, é por causa dele. Toda a resposta está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você não nasceu para o trabalho, você não nasceu para ser mãe, você não nasceu para ser pai, você não nasceu para ser bem sucedido, você não nasceu para ser isso, ser aquilo. O meu desejo, o meu sonho da minha vida, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Não, você não nasceu a não ser para ele. Eu e você, nós nascemos para o Senhor e nada mais fora disso. Ser mãe, ser pai, ser bem-sucedido, ser trabalhador e ser outras tantas coisas, tudo está em segundo lugar. Assim como diz as Escrituras: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Porque quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, nós vamos de encontro com o nosso propósito, nós vamos de encontro com aquilo que é o primeiro, aquilo que é essencial, aquilo que não pode faltar. Porque ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem imprudente que escutou a palavra e construiu a sua vida sobre a areia. Veio as enchentes, veio as tribulações e terrível foi a sua ruína. Mas aquele que escuta a minha palavra e as põe em prática é como um homem e uma mulher prudente que construiu a sua vida sobre o quê? Sobre a rocha, sobre a pedra angular, sobre a pedra fundamental, sobre a pedra que não pode faltar, sobre aquele que me salvou e que te salvou. E veio as enchentes e veio as tempestades, mas ela permaneceu firme. Por quê? Porque estava construída sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero te convidar a você se levantar para que possamos rezar. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua vida. Mas existe, meu irmão e minha irmã, um propósito de Deus para a sua vida. Nós não nascemos para sofrer. Nós não nascemos para viver de pecado em pecado, de viver uma vida miserável, uma vida longe da vontade e do favor de Deus. Aquilo que obstruía o evangelho de ontem, o evangelho disse que a pedra foi removida. Por que a pedra foi removida? Porque, irmãos, Deus nos chama a nós sairmos para fora.
a nós não vivermos mais uma vida de túmulo, uma vida de morte, uma vida de vazio, uma vida sem propósito, sem norte, sem sonhos, sem perspectivas. Levanta e dorme como se não existisse nada, mas existe um propósito de Deus na sua vida, existe um sonho para Deus, de Deus para a sua vida. Não é apenas ser pai, não é apenas ser mãe, não é apenas ser trabalhador, ser bem-sucedido. Ah não, o meu sonho, o meu propósito é fazer faculdade. Não, o propósito não está somente nisso. Não é somente ter concluído o ensino médio, ter feito faculdade, não. Mas existe algo maior, algo que vai além, algo que preenche a tua alma, algo que preenche o vazio no seu coração. O vazio que você se encontra, que por mais que você tem tudo que você precisa, mas você sempre se encontra insatisfeito, insatisfeita. É isso. É isso. Porque existe algo maior, maior do que as coisas materiais, maior do que aquilo que as nossas mãos podem apalpar e as nossas expectativas humanas podem alcançar. Mas existe algo que somente com a nossa fé, com a nossa esperança, com a nossa confiança, quando eu e você colocamos a nossa vida nele, quando eu e você colocamos a nossa vida, o nosso futuro, ou os nossos anseios, sonhos, desejos e todas as coisas nele, ele vai começando a conduzir os nossos passos. Ele vai mostrando qual é o caminho dele para mim e para você. Não aquilo que nós queremos, pensamos ou achamos que é bom para nós, mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então feche seus olhos nesta hora. E não precisa de palavras bonitas, irmãos, mas fala com o seu coração para Deus, fala com a sua alma para Deus. Não importe com quem está do seu lado, não, mas faça uma oração, talvez seja a oração mais sincera que você já fez na sua vida inteira. Talvez você já está há 20 anos, 5, 15, 30 anos na igreja e não fez uma oração sincera para Deus até hoje. Mas seja sincera para Ele, seja com palavras erradas. Deus entende as palavras, por mais que elas não consigam ser faladas com palavreados certos, mas Deus consegue traduzir. Mas fala para Ele, talvez teus sofrimentos, as angústias, a tribulação, talvez a angústia na tua alma, talvez a depressão que você passa, talvez as realidades que você tem passado na tua casa, na tua família, talvez o deserto, o vazio no teu coração, como se Deus te esqueceu, como se Deus não tivesse nem escutado a tua oração, como você se encontra no lamento da tua casa, no choro, diante da realidade do seu banheiro, ou talvez na sua cama, quando o seu marido está dormindo, ou você se retira quando seus filhos estão perto, a fim de fazer uma oração para Deus e dizer: Deus, o porquê você me esqueceu, o porquê que você me abandonou. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus ele nunca te abandonou, Deus ele nunca te deixou, Deus ele é favorável à tua oração, Deus ele está com os ouvidos atentos, aquele que ora, aquele que chora, aquele que suplica, aquele que clama a sua presença. Mas fala para Ele, vai falando para Ele, aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado, talvez uma vida totalmente de pecado, talvez uma vida longe da sua presença, talvez se entregando à pornografia, à masturbação e tantas realidades de pecado, a se entregando muitas vezes ao sexo fora do matrimônio, a se entregando a idolatrias, a práticas pagãs, a se entregando a tantas coisas que não convém a um cristão. Mas fala para Ele nesta hora, com um clamor do seu coração, com um choro da sua alma, como se fosse um grito vindo na sua alma, querendo uma voz sair para Deus. Grita para Ele nesta hora, porque Ele te escuta, e fala para Ele: toma a minha vida, Senhor, toma a minha história, Deus,
Toma aquilo que eu tenho vivido até hoje. Talvez a sua vida está quebrada, talvez a sua vida tenha sido como cacos de vidro. Entrega para Ele nesta hora, porque Ele tem o poder, a capacidade e a autoridade de não apenas reconstruir esses vidros, mas Ele tem o poder e a capacidade de fazer tudo novo. Entrega a sua vida para Ele, entrega o seu coração para Ele. Fala para Ele: toma a minha vida, toma a minha história, Senhor. Que o Senhor seja, eu quero te deixar ser o meu único Senhor e o único Salvador da minha vida. Eu quero deixar o Senhor conduzir a minha história, conduzir os meus passos, conduzir o meu viver. Eu quero declarar nesta noite, fala para Ele, que Tu és o meu único Senhor e Salvador, o Deus que me lavou, o Deus que deu a vida por mim, o Deus que me libertou de todo pecado, de todo mal, o Deus que me libertou de todo levante do inferno, de toda palavra de Satanás contra a minha vida. Eu declaro nesta noite que Jesus Cristo é Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu passado, do meu presente, do meu futuro, de tudo aquilo que tenho e de tudo aquilo que sou. Toma a minha história, Senhor, toma a minha vida. Toda pessoa fala para Ele construir a tua vida, construir a tua história, para Ele fazer nova todas as coisas. Se entrega.